Olá, o programa Agricultura Alto Vale começa agora e nesta edição nós preparamos para você. O programa Leite Bom Santa Catarina entra na fase de elaboração de projetos para financiamento de investimentos no meio rural. Dados mostram que a safra de inverno deve trazer melhores resultados que a anterior. Vamos falar da produção da tangerina, já iniciou a colheita. Casal de agricultores comemora 70 anos de união. E vamos mostrar a antiga casa que funcionou como comércio por muitos anos e guarda móveis e objetos da época. Se aproxime no sofá e vem comigo porque o programa Agricultura Alto Vale está só começando. Que bom encontrar você aqui na tela da TV, você que acompanha o programa Agricultura Alto Vale também pelas nossas redes sociais, muito obrigado. E as medidas voltadas aos financiamentos e subvenção de juros do programa Leite Bom Santa Catarina, por meio do programa Pronamp Leite SC e Financia SC Leite, estão em operação no estado. Os produtores já receberam as orientações nos escritórios locais da EPAGRE e agora a fase é de elaboração dos projetos para então acessar esses programas. O programa Leite Bom SC foi lançado em abril deste ano pelo governo do estado. O objetivo é beneficiar direta ou indiretamente os 22 mil produtores catarinenses e garantir 300 milhões de reais em apoio ao setor nos próximos 3 anos. Consiste em um pacote de medidas divididas em 3 ações. O decreto para suspender a concessão de incentivos fiscais na importação de leite e derivados por Santa Catarina, os financiamentos aos produtores e os incentivos fiscais para a indústria leiteira. Os 2 programas de financiamento e subvenção de juros do programa Leite Bom SC são o Pronamp Leite SC e o Financia SC Leite, operacionalizados pela EPAGRE. O cronograma de pagamento prevê o início de repasse dos recursos para julho e a distribuição dos investimentos será proporcional ao número de produtores de leite de cada município. O objetivo é fortalecer a cadeia produtiva, com investimento de 150 milhões de reais em 3 anos. O leite representa 13% do valor da produção agropecuária estadual. Santa Catarina é o 4º produtor nacional de leite, com 3,2 bilhões de litros por ano. E já começou a colheita da tangerina em Apiúna. A nossa equipe foi até uma propriedade que tem até uma agroindústria com produtos à base da fruta. Essas delícias na mesa da família Ferrari já anunciam. Estamos na época da tangerina. Bolo, geleias, suco, tudo feito com amor e dedicação na propriedade Delícias da Nona Coruja, localizada no Ribeirão Basílio, em Apiúna. Com aproximadamente 1 hectare dedicado ao cultivo do fruto, a família transformou seu antigo espaço de confecção, que operou por 16 anos, em uma agroindústria. Aí a gente ficou estudando qual vai ser o nome, qual que vai ser. Aí o meu esposo chegou e disse assim: Sandra, você é a nona. Por que tu não utiliza coruja? Coruja, tá. Por que coruja? Porque quando nós era solteira, nós somos em 3 irmãs. Então, o meu pai era chamado de coruja, não chamava pelo nome do meu pai. Lá vem o coruja. Então, e nós era o quê? As corujinhas. E nós não gostava disso. Porque se nós ia numa festa de interior, eles chamavam lá vem as corujinhas. E imitava como a coruja fazia. E eu ficava brava com isso. Aí abri água à indústria. Aí eu botei Nona Coruja. Nona e coruja por causa do meu pai. A produção de tangerinas aqui no município envolve 55 famílias de agricultores. Destas, 12 famílias têm a produção comercial como uma fonte significativa de renda, produzindo anualmente de 200 mil a 250 mil quilos de tangerinas. Os produtores que a gente acompanha são cerca de 12 propriedades que a gente dá acompanhamento mais de perto, tem tangerina de ótima qualidade. De forma geral, tem muitos produtores reclamando que muita tangerina caiu, tangerina mesmo do cedo. Por quê? Houve, dos pomares que não foram bem cuidados, um ataque intenso de mosca das frutas. E isso
causa problema. Uma outra questão que o pessoal está perdendo um pouco tangerina é que a comercialização não está de acordo com a expectativa dos produtores. Poderia ser melhor, né? A parte dos produtores aí, comerciais que produziam, entregavam a tangerina para suco. E esse ano o pessoal que trabalhava com o suco deixou de receber a tangerina. Então são problemáticas, né? Mas nenhum deles está desanimado. A questão é que tem tangerina de qualidade, o pessoal que quiser buscar uma tangerina de qualidade pode encontrar aqui em Apiúna. Os Ferrari cultivam as tangerinas de forma orgânica. A gente vem investindo aí na adubação orgânica, trazendo tudo quanto é material que a gente puder aproveitar de compostagem, de resíduos que saem da agroindústria e vem tudo para a lavoura para enriquecer as nossas terras aí para poder produzir uma tangerina de qualidade. Tem aqui exatamente um pomar de tangerina que está num processo de certificação, está no processo de transição. A partir do ano que vem essa propriedade já vai estar na produção orgânica. Todas as atividades aqui já estão sendo feitas dentro da produção orgânica. E a qualidade da tangerina destaca, que aqui a propriedade está numa parte alta, em cerca de 400 metros de altitude, e olha só a cor maravilhosa que essas tangerinas têm. E isso aqui é exatamente resultado da qualidade, tá? Que tem. Então o solo aqui, aparentemente, aqui se olhar, está forrado de capim, está grosso. Pomar de fruta tem que estar permanentemente coberto. Por quê? Mantém umidade, aos poucos vai tendo matéria orgânica, essa palhada vai se compostando, né? E isso também evita o ataque mais intenso de moscas das frutas. Garante uma qualidade melhor dessas tangerinas. A propriedade do Gelásio e da Sandra é um exemplo claro de como a agricultura familiar pode se reinventar, trazendo novas delícias para a mesa e diversificando a produção. Nos anos anteriores a gente vinha fornecendo bastante para a cooperativa para fazer suco para a merenda escolar, mas devido a uma falta de processamento, então nós buscamos outra alternativa, que seria produzir geleias, produzir o suco, e agora vamos partir também para fazer a polpa congelada para tentar botar na merenda escolar. E a novidade aqui na propriedade da família da Nona Coruja é este vinho de tangerina, feito pelo nono Ferrari. O processo do vinho, a gente acaba aproveitando uma tangerina que talvez ela seja imprópria para comercialização, mas ela é boa de sumo. E por ser menor, a gente acaba aproveitando ela, extraindo a polpa e da polpa fazer o vinho. Esse processo do vinho é um pouquinho assim bem delicado, porque tem um processo todo de extrair o sumo, ele é um processo demorado, porque ele é um produto artesanal e também assim tem que esperar o curtimento dele, onde vai aí a 2, 3 meses. É a geleia de tangerina com pimenta, que a gente come com carne ou com queijo branco. Além das tangerinas, o casal Ferrari também está investindo no plantio de bananas para a venda na merenda escolar. A geleia de banana sem açúcar, porque vai para onde? Para as nossas creches, porque as crianças de 0 a 3 anos não podem ter muito açúcar, né? Então isso a gente está produzindo também. E na nossa propriedade também a gente também entrega a fruta in natura também, a tangerina, a banana. E também a gente faz outras variedades de geleia também, né? Tem a de morango, tem a de jabuticaba, né? Tem a de uva, a banana com tâmara, que é novidade também, morango com tâmara, uva com tâmara. Então, isso é o que a gente produz na propriedade mesmo. O problema também do Nona Coruja, como de todos os outros produtores por aí, hoje é mão de obra. Jovens que estão por aí afora sem serviço, o futuro é produzir alimentos saudáveis para a população. Quem acreditar nisso tem o seu futuro garantido. Em Apiúna, cada produção de tangerina tem sua história e por trás de cada história há um segredo. A Nona Coruja nos revelou os segredos por trás de seus deliciosos doces. O segredinho da Nona Coruja é tudo com muito amor e carinho. E o extensionista do Escritório Municipal da Ipagre em Maracajá, Ricardo Martins,
coordenou uma missão técnica ao Vietnã. Isso mesmo, ele conheceu um modelo de produção de pitaia daquele país e ministrou também palestra. O Vietnã é o maior produtor de pitaia do mundo, com uma média de 55 mil hectares cultivados e produção superior a 1 milhão de toneladas. Grande parte exportada para a China e outros países asiáticos. Um grupo de 12 produtores e técnicos brasileiros estiveram então na região sul do Vietnã para conhecer essa realidade do país. E dados divulgados pela Ipagre-Cepa mostram que a safra de inverno deve trazer melhores resultados que a anterior. Os dados divulgados pela Ipagre são estimativas iniciais para a safra de inverno 2024-2025. Os dados levam a uma redução da área plantada do alho, da cebola, do trigo e da cevada, na comparação com a safra passada. No entanto, a perspectiva é de aumento da produtividade. Um crescimento da área plantada é esperado apenas para a cultura da aveia. As estimativas se baseiam no histórico das safras catarinenses e no levantamento das intenções dos produtores. Segundo o levantamento, o trigo deve se manter como o principal cereal de inverno cultivado em Santa Catarina. É prevista uma área plantada de 125.300 hectares, o que significa uma redução de 9% em relação à safra 2023-2024. No entanto, a produção total deve ter incremento, já que a estimativa de produtividade é de 3.450 quilos por hectare, 54% maior do que a produtividade registrada na safra anterior. Caso as estimativas se confirmem, o total de trigo produzido em Santa Catarina na safra 2024-2025 deve chegar a pouco mais de 432 mil toneladas, um crescimento de 41% na comparação com a safra anterior. Já para a aveia, a perspectiva é de um crescimento de 3% na área plantada, que deve chegar a 30.500 hectares. O levantamento leva em consideração a área destinada à colheita do grão, ou seja, não considera as áreas de pastagem ou cobertura de solo. As estimativas iniciais apontam para um crescimento significativo, tanto da produtividade como da produção total. Devem ser colhidas no estado pouco mais de 45 mil toneladas de aveia, uma produtividade de quase 1.500 quilos por hectare, o que representa, respectivamente, um aumento de 33% e 29% na comparação com a safra anterior. A safra 2023-2024 de alho e cebola teve uma quebra significativa em virtude dos problemas climáticos. Agora, a perspectiva para a safra que começa a ser plantada é de um resultado melhor. Mesmo assim, a área plantada com alho deve ter uma redução significativa, o que reflete os resultados frustrantes das últimas safras. Conforme os dados da Ipagre-Cepa, a produtividade deve chegar a 10.500 quilos por hectare, crescimento de 44%. No entanto, a produção total deve ter redução de 15% na comparação com a safra anterior, puxada pela diminuição da área plantada. A perspectiva é que sejam plantados 656 hectares de alho na safra de inverno 2024-2025, quantidade 34% menor do que na safra passada. No caso da cebola, a produção deve aumentar e chegar a 521 mil toneladas na safra atual, o que é 29% a mais do que o registrado na safra 2023-2024. O principal motivo é a estimativa de um aumento da produtividade na ordem de 37%, ou seja, quase 30 mil quilos por hectare. A perspectiva é que a área plantada fique um pouco abaixo dos 17.400 hectares, redução de 6% na comparação com a safra anterior. E para estimular a cadeia produtiva da cenoura, o escritório da Ipagre em Curitibanos organizou o primeiro workshop sobre o cultivo da hortaliça. A Grace Sauer tem as informações. Quase 60 pessoas, entre produtores e técnicos, participaram do evento realizado em parceria com a Embrapa e as prefeituras de Curitibanos e Frei Rogério. A intenção era ouvir os produtores e levantar as demandas do setor. Entre os pedidos, a realização de um zoneamento agrícola de risco climático da cenoura para plantios de inverno, testes de variedades e datas de plantio voltadas às condições climáticas da região. O encontro teve palestras com especialistas nessa cultura e os participantes visitaram lavouras comerciais.
Os municípios de Curitibanos, Frei Rogério, Lebon Regis, Fraiburgo e Caçador, no meio oeste catarinense, somavam cerca de 200 produtores de cenoura na safra 2022-2023, numa área aproximada de 630 hectares. Nesse período, a cultura agrícola movimentou mais de 20 milhões de reais na região, segundo estimativas da EPAGRE. As primeiras hortas de cenoura foram implantadas na região nos anos 60, com a chegada dos imigrantes japoneses ao município de Frei Rogério. A atividade teve altos e baixos até que em 2010 foram instalados os primeiros pontos de lavação de cenoura em Frei Rogério, o que facilitou a comercialização e o plantio. E de 2022 para cá se notou um aumento crescente na área de cultivo. São as informações. Marcelo. Bom, iniciou o inverno. O outono já foi de temperaturas mais elevadas. E essa deve ser aí uma constante também na nova estação, segundo aí as previsões meteorológicas. O inverno se estende até 22 de setembro e vai ser mais quente, seguindo a tendência observada no outono. A projeção é de temperaturas acima da média nos 3 meses, especialmente para sudeste e centro-oeste. É que frentes frias terão mais dificuldade de chegar ao continente. Sem frentes frias frequentes, também devemos ter menos chuva na estação. Madrugadas geladas e tardes mais quentes que o normal devem ser o padrão no inverno do Brasil. Dias de frio intenso também serão sentidos durante eventuais entradas de massas de ar polar, que devem acontecer entre 3 e 5 vezes até o fim da estação, mas elas serão mais intensas que as do ano passado. Julho deve ser o mês mais frio desse ano. Mas, no geral, segundo meteorologistas, o número de dias quentes deve ser maior do que o de dias frios. E olha só essa história, hein? Um casal da Valada Itoupava está comemorando as bodas de vinho. Eles acabaram de completar 70 anos de casamento. Em 2019, nós contamos a história do casal Maria e José Fronza, o JEP, quando eles comemoravam 65 anos de casamento. Uma marca para poucos. A Dona Maria e o seu José Fronza, da Valada Itoupava, são casados desde 1954. Ela tinha 18 anos e ele 22, quando trocaram alianças nesta igreja, a antiga matriz de Rio do Sul. De lá para cá, enfrentaram a vida sempre juntos. 5 anos se passaram e nós voltamos aqui à casa da Dona Maria e do seu José Fronza, na rua Expedicionário Leandro Stedley, porque eles acabam de completar 70 anos de união. São as bodas de vinho que chegaram para tornar essa união ainda mais especial. Vivemos sempre juntos, se respeitamos um com o outro, sempre, né? A gente passou dificuldade bastante. E tristeza também. E tristeza também, mas afinal, tudo passou. Tudo passou. E estamos aqui ainda hoje. Lutemos para chegar até aqui. Da reportagem anterior para cá, muita coisa mudou. Veio a pandemia, eles enfrentaram a dor da perda do filho mais velho e também alguns problemas de saúde. Hoje, a maior dificuldade do casal é com a locomoção. Nem sempre dá para caminhar sem dores. Tem dias que a gente está com saúde, a gente fica contente, né? Mas é quando sempre dor, sabe como que é, né? Mesmo assim, apesar das limitações, a Dona Maria ainda encara o serviço doméstico. Gosta de estar na ativa. Passo cera na casa, limpo a minha horta, porque mais do que isso eu não posso fazer. Ela faz comida para mim, lava roupa, ela faz tudo, né? E dali eu não posso fazer nada, porque não posso caminhar, né? Eu fico o dia inteiro ali sentado, falando daqui, falando lá. Eles ficam super animados quando recebem a visita de amigos para colocar a conversa em dia. Os dois são agricultores aposentados, tiraram da terra o sustento da família durante décadas. Uma trajetória marcada por muita luta e união, já que eles levaram a sério o juramento feito no altar. Por causa disso que nós chegamos aqui, que é o juramento que nós fizemos para ficar até a morte. Tem que respeitar o juramento, né? É se amar um com o outro, né? E, às vezes a gente faz uma briguinha também, sabe como é? O casal não pode viver sem briga. Depois se acerta. Sempre respeitei, né? Porque
Se ela briga comigo, eu tenho que ficar quieto, porque ela tem razão. Ela sempre tem razão. Claro, porque, né? Ela que trabalha, só que faz o serviço, eu não faço mais nada. O casal teve 5 filhos, todos meninos. 2 faleceram no momento do parto e o mais velho em 2021. Mas os outros 2, Arno e Jair, estão sempre por perto porque trabalham juntos na empresa familiar. Da união nasceram ainda 4 netos e 5 bisnetos. Para a família é uma alegria poder celebrar essa conquista. Para a família é um orgulho e eles são assim 2 pessoas bem especiais para nós e são bem amados, né? Espero ainda ter eles aqui por algum tempo, né? Eu sempre digo que um casamento de 70 anos é que nem administrar uma empresa, né? E é uma empresa de sucesso esse casamento deles. O casal Fronza é o segundo da Valada Itoupava que chega aos 70 anos de união em um intervalo de menos de 1 ano. Em outubro, mostramos a comemoração do seu Leandro e da dona Agnese Sbors, que também completaram as bodas de vinho. E se tem alguém que pode dar conselhos para uma união duradoura, nada como um casal que chega a essa marca com tanta experiência de vida. Em Agrolândia, uma antiga casa que servia como comércio, hoje é usada exclusivamente como moradia e também guarda móveis e outros objetos antigos. A casa fica no bairro Três Barras e marca o limite entre a área central de Agrolândia e localidades do interior. Fica em um ponto estratégico, que antigamente era parada de ônibus. Havia aqui um comércio comandado pelo pai da Margaret, Kurt Hadins. Então muita gente parava aqui para fazer compras ou tomar alguma coisa. Ele vendia secos e molhados, né? Tecidos, tinha um barzinho também, cerveja, cachaça, capilé, bolacha, né? Tinha de tudo. Então o pessoal da Serra, do Rio Novo, da Garganta, esperava o ônibus aqui para ir para o centro, para ir para Trombudo Central, para ir para Rio do Sul. Então era o ponto de ônibus, o ponto final do ônibus era aqui na minha casa. O imóvel pertence à família Hadins desde a década de 40, mas não foi o pai da Margaret que construiu. E com o tempo, o imóvel passou por algumas adaptações. Ela tinha 3 anos quando meu pai veio morar para casa. Ela não tinha essa estrutura que ela tem hoje. Essa parte daqui, as casinhas do lado de fora, ela não tinha. O original dela ela terminava ali naquela janela ali, e igualmente ali atrás, né? Hoje a casa abriga a 3ª geração da família. Aqui moram a Margaret e uma filha. E apesar das mudanças feitas no imóvel, a mobília antiga segue muito bem conservada e em uso. Este armário, que era o expositor de tecidos no comércio do pai, virou estante na sala. E guarda objetos como a máquina de costura e o quadro com a foto dos pais da Margaret, Kurt e Herta. Tem móveis antigos também na parte da casa que funcionava como comércio. E até na área de festas, onde a dona homenageia o time do coração. Guardar o que os pais deixaram, para Margaret, é manter viva a história da família. Eu gosto muito dos móveis antigos, porque os móveis antigos eles resistem. Eles resistem a cupim, eles não estragam com facilidade, você pode mudar eles de lugar, não tem problema. E os móveis novos, que a gente tem alguns ali, a gente já teve uma experiência diferente. Então, particularmente eu não quero saber de móvel novo. Eu gosto mesmo desses móveis fortes, tradicionais, e eu não pretendo me desfazer. Nem penso em trocar porque não combina nem com a estrutura da casa, né? E com tanta história para contar, a Casa Azul hoje virou referência de turismo rural aqui no município de Agrolândia. Aqui ao lado ficam os Jardins da Margaret, uma floricultura que é o novo atrativo do programa Caminhos do Campo. Aqui ela vai compartilhar com os visitantes toda a experiência que tem como paisagista. Então eu estou há 24 anos no ramo, né, de paisagismo e hoje também na questão da floricultura, né? A experiência que a gente vai oferecer aqui é técnicas de plantio em vaso. Por exemplo, orquídeas, né? Quais os cuidados do replantio de uma orquídea? Quais os cuidados com doenças que ela tem? Qual é o substrato adequado para todos os tipos de orquídea, né? Então a gente vai estar mostrando essas técnicas e
né, oferecendo o produto também, se alguém quiser adquirir, né, a gente vai ter disponível aqui. A floricultura atende em horário comercial e as visitas para grupos, através do programa Caminhos do Campo, precisam ser agendadas. O programa Agricultura Alto Vale fica por aqui. A gente lembra que todas as reportagens estão disponíveis em nossas redes sociais. Dá para curtir, comentar e compartilhar. A gente volta na próxima semana. Um grande abraço para você e cuide-se bem.